Olá, muito boa tarde para você que está ligado com a gente na programação do SCC SBT, também nas redes sociais e acompanhando a cobertura que a gente está fazendo aqui por todo o estado do coronavírus e dos planos de contingência dos governantes, autoridades de saúde por todo o estado. Portanto, agora a gente vai ao vivo acompanhar a coletiva de imprensa que está acontecendo aqui em Florianópolis, na capital. O prefeito Jean Loureiro e as autoridades de saúde estão falando a respeito desse plano, porque a partir de hoje já tem novos passos. Vamos até lá ao vivo conferir o que está sendo dito na coletiva de imprensa. Se não fizermos nada e se a gente fizer atividades de restrição de contato e basicamente fazendo com que a curva caia, tenha esse achatamento de intensidade positiva. Então, esse é o modelo de Wuhan. Pode passar o próximo, por favor. Essa é uma outra medida, que é o modelo, enfim, estudos com os casos dos Estados Unidos. Se a gente olhar no primeiro gráfico ali, a curva em azul tem um crescimento exponencial se não for feito nenhuma medida, se nenhuma medida de isolamento, de restrição de circulação for feita, e os gráficos subsequenciais são em amarelo se a gente fizer reduções brandas, em verde se a gente fizer reduções moderadas, e em vermelho se a gente fizer reduções intensas, que de fato façam a circulação ser o mínimo possível, o mínimo necessário, com várias outras medidas de atuação e de circulação de pessoas. Acho que tem certamente um modelo muito importante, que é o modelo dinâmico. Pode mostrar, Matheus, por favor? Que é colocado, que saiu recentemente aí no Washington Post, alguns já devem ter tido acesso, mostrando como que esses contatos, acho que não está projetando ali. Só um minutinho. Mostrando o quanto é importante ou quanto esse regimento de distanciamento social tem impacto fundamental na contenção dos casos. Então aqui, se a gente olhar basicamente o modelo sem atividade, como que sem a restrição, os pontinhos de deslocamento das pessoas, as pessoas rapidamente, a comunidade toda, tem contato e tem infecção, né? A rosinha, digamos assim, são as pessoas que vão, de fato, já curando e já tendo, de certa maneira, retorno das suas atividades e podendo, né, mas de alguma maneira todos já infectados e curados. Esse outro modelo é quando a gente está olhando as medidas de quarentena, em que barra as pessoas em alguma situação, colocando certamente uma intensidade nessas pessoas de quarentena, livrando outra parte da comunidade, mas assim que ela é retirada, essa medida de quarentena, um caso escapa, sem redução da circulação, temos de volta toda uma contaminação, digamos assim, da comunidade envolvida. E o último modelo é o modelo gráfico, em que você coloca as pessoas em distanciamento social, paradas dentro da sua circulação, elas param de se mover e de alguma maneira você consegue perceber que a intensidade de pico de infecções é menor, sendo possível a capacidade de absorção do sistema de saúde nas necessidades que tem, tanto de casos leves quanto de casos graves. E quando a gente faz intenso, acho que a gente estava falando de um distanciamento menor, né? E esse é um distanciamento quando todas as atividades são de fato restritas, a gente tem mais ainda uma capacidade de redução, frear a intensidade, a velocidade de crescimento da epidemia e, ao mesmo tempo, oferecer suporte necessário. Acho que o último ponto importante trazer é que os jovens, de alguma maneira, são os grandes vetores dessa epidemia, são eles que circulam e que são quem, de fato, continuam as suas atividades, tanto laborais quanto atividades de convívio social. E esse aqui a gente pode ver mais ou menos como que é o número de casos lá na Coreia, quando a gente vê que a grande faixa etária está entre os 20 e 29, um grande grupo, diferente da Itália, né, que são os casos em verde, em que foram só testados os casos graves, em que isso não foi possível avaliar. Então, evitar aglomerações, deslocar-se desnecessariamente e tomar medidas de prevenções, como lavagens constantes das mãos, da higienização das mãos, etiqueta da gripe nos momentos e limpeza das superfícies, tem que estar todas juntas nesse processo. É fundamental que a gente canalize o medo, não tenha medo, reduza o medo e canalize isso em formas de ajuda para a nossa comunidade, abrir mão um pouco do seu status individual, de vontades e necessidades, para um momento mais importante de capacidade de ajuda para a sociedade e a comunidade. Passo a palavra para o prefeito, por favor. Obrigado. Diante disso, a Prefeitura reuniu durante todo o dia de hoje
Vou pedir para ele falar um pouco sobre a questão do... o Ministério da Economia, ele tem O infectologista acabou de explicar cálculos matemáticos diferenciados. medidas de restrição social. E agora o através de prefeito fala supercomputadores. algumas mudanças que E o ocorreram de Ministério da sexta-feira Saúde até internou agora todas em as relação às unidades medidas que a para prefeitura tomou para probabilidade de tentar crescer. frear a epidemia aqui em Florianópolis. Vamos ouvir. O ministro Paulo Guedes informou hoje que a curva de contaminação no Brasil ela é mais acentuada do que foi na Itália. Ou seja, mantendo-se a tendência, nós podemos ter um quadro pior que a Itália no Brasil. Todos os estudos, como o doutor Perim falou, demonstram que medidas de distanciamento social antecipadas é que garantem diminuir esse impacto, diminuindo essa curva acentuada. Nós temos a convicção de que, se não forem tomadas as medidas, nesse momento mais apropriado, porque se esperar acontecer e nós chegarmos ao grau de contaminação comunitária, fica mais difícil ter resultado e eficácia. A Prefeitura resolve fazer uma atualização no decreto publicado na última sexta-feira, estabelecendo uma série de considerandos e adotando medidas no qual vou destacar aqui para facilitar o trabalho da imprensa. Primeira delas, nós vamos definir novos espaços fechados, aonde não apenas vai ficar na limitação de 100 pessoas em locais fechados e 250 em locais abertos. Especialmente pela característica do jovem ser o grande transmissor do vírus, nós identificamos alguns pontos que, nesse momento, precisam ser totalmente fechados e impedidos de funcionamento. Dentre eles, no artigo 4º, nós destacamos cinemas, museus e teatros têm as suas atividades suspensas por 14 dias em Florianópolis. Ou seja, a partir de amanhã, todos os cinemas, teatros, museus e bibliotecas não poderão ter suas atividades em funcionamento. Por mais que nós possamos ter ali distanciamento entre as cadeiras, a gente sabe que esse grau de contaminação ele é muito superior e não existe o controle. Também, o debate talvez principal que mais chama a atenção da imprensa era a questão da manutenção ou não das atividades escolares. Nós tínhamos uma avaliação até sexta-feira, diante de novos estudos que demonstram de maneira clara que nessa fase 2 que nós estamos, em que todos os contaminados têm identificação e vieram de fora, são importados, o contato da criança, do adolescente com a família traz menos risco de contaminação, porque essa transmissão ainda não é comunitária e nem social, onde se perde o controle da origem do vírus que veio. E os estudos, especialmente de Taiwan, onde demonstraram os melhores resultados com o distanciamento social. E nós estamos falando de um país colado na China, com uma migração tremenda de chineses que teve para lá e conseguiu ter o controle com as medidas adotadas de maneira precoce. A Prefeitura delibera que estão suspensas por 2 semanas as aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, incluindo a educação infantil, que são as creches, fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior e educação de jovens e adultos. Ou seja, a partir de amanhã estão proibidos o funcionamento de todas essas unidades educacionais. Isso leva em conta uma série de situações. Primeiro, que as próprias unidades não nos permitiam manter o distanciamento mínimo. Segundo, é o acúmulo de pessoas e o contato que existe em todos, especialmente a educação infantil. Não tem como se trabalhar com uma criança do G1 sem ter um contato permanente. G1 é até 1 ano de idade. Você leva no colo,
você transporta, você alimenta, você faz todo o trabalho. O próprio compartilhamento todas essas atividades de em que há compartilhamento, em que há proximidade todo física estão controle suspensas a por partir parte de da amanhã prefeitura. em Florianópolis. E mais do que isso, é a visão de que nós temos de que esse contato também afeta o transporte coletivo, que é um outro desafio de nós diminuirmos a demanda para evitar o contágio no transporte coletivo. A prefeitura entendeu por suspender por 14 dias, e todas as suspensões levam em conta esse prazo de 14 dias para posterior avaliação. Como todos sabem, o decreto pode ser alterado a qualquer momento, então isso pode ser reduzido, pode ser ampliado, mas nós temos a expectativa que por pelo menos 14 dias serão necessários ter essa decisão. Então nós estamos comunicando o Sindicato das Escolas Particulares, o Governo do Estado, que é responsável pelas escolas estaduais, através da Secretaria Estadual de Educação, e todas as unidades da nossa rede pública de ensino, bem como as universidades sediadas no município de Florianópolis. Aproveito para informar que no dia de amanhã, os prefeitos da Grande Florianópolis vão estar reunidos na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, às 10 horas da manhã, compartilhando experiências e buscando unificar as medidas para que tenha mais efeito na nossa região. Eu conversei com o prefeito Palhoça, com outros prefeitos, solicitei essa reunião, porque muitas vezes as divisas geográficas quase não são identificadas. E as pessoas circulam, porque eu não estou estudando na universidade aqui, mas estou estudando na universidade em Biguaçu, em São José, ou em Palhoça, retornando para esse local. Então, nosso objetivo, se as prefeituras até o dia de amanhã não adotar, é fazer uma solicitação que adotem medidas semelhantes a essas apresentadas. Também, no dia de hoje, nós tivemos reuniões, tanto com as lideranças religiosas, de todos os segmentos, o arcebispo metropolitano, as principais lideranças evangélicas, solicitando que possam divulgar ao máximo a todos os seus fiéis as orientações quanto à prevenção. E quero agradecer de público aqui que todos vão cumprir na plenitude o que está previsto no decreto, não extrapolando o limite máximo definido no que foi estabelecido. Também tivemos a reunião com empresários de todos os setores durante o dia, compreendendo o momento difícil que eles vivem, especialmente aqueles relacionados à produção de eventos. Nós já tivemos em torno de 19 eventos cancelados, não apenas em função do decreto, mas do cenário nacional, diminuição de viagens, a preocupação das pessoas de vir, e estamos discutindo que medidas fazer. Dentre elas, recomendamos que adote medidas a fim de ampliar o quantitativo de profissionais atuando em teletrabalho. O representante da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, de maneira direta, que são empresas que têm mais capacidade de fazer o home office ou o teletrabalho, como é a expressão correta em português, que possam fazer isso evitando o contato entre as pessoas. A cidade de São Paulo teve muitos casos de empresas em que, por circular na empresa uma pessoa contaminada, está deixando em quarentena milhares de pessoas que as secretarias, a estrutura pública nem tem mais condição de acompanhar, pelo grande número que tem, possibilitando uma eventual contagem em grande escala, que nós estamos torcendo para não acontecer, mas existe uma grande possibilidade de acontecer. Então, todos os locais de encontro, aglomeração, nós estamos solicitando que possam fazer isso. Também recomendamos à iniciativa privada que aceite a declaração expedida pela Vigilância Epidemiológica do município de Florianópolis a fim de afastamento laboral sem perda de remuneração pelo período de validade do presente decreto. Traduzindo isso, hoje a pessoa está doente, está com gripe. Para ela não ter o desconto do seu salário, ela tem que ir até a unidade de saúde, ter uma consulta com o médico, pegar o atestado médico e encaminhar para a sua empresa, para poder não receber o desconto. Nós estamos recomendando às empresas que possam aceitar a declaração da vigilância epidemiológica, porque a pessoa ou está sob suspeita ou em quarentena, não pode frequentar, possui características, evitando que essa pessoa se desloque até a unidade e, eventualmente, possa contaminar outras pessoas na unidade.
Então, a gente já teve reunião com os empresários, a gente está atualizando. Os empresários têm um representante no nosso grupo de gerenciamento de risco para que possam repassar as informações. Nós temos uma série de medidas administrativas dos órgãos municipais, né? Aquelas gerais da obrigação do distanciamento social, de limpeza, que nós já estávamos atuando. Vamos estabelecer o teletrabalho como regime preferencial de desempenho das funções cujas características permitam, por exemplo, e está citado por essa, analistas de processos, auditores fiscais, procuradores municipais, né? A fiscalização pelo período de 14 dias. O objetivo é cada secretário, na sua autonomia, conversar com o grupo de servidores e, a partir de amanhã, deixar todos em casa com as tarefas pré-estabelecidas. Segundo, nós estamos adotando para a melhoria do transporte coletivo e evitando o contágio pelos horários de pico do transporte coletivo, de ter um grande número de pessoas, a redução de 2 horas na carga horária do servidor público municipal e que ele não possa ingressar antes das 9 da manhã, nem sair depois das 17 horas, porque o horário de pico estabelecido em Florianópolis é entre 6h30 e 8h30 e 17h30 e 19h30. São os horários de maior volume no transporte coletivo. Nós queremos tirar o servidor desse grande volume. Essas 2 horas reduzidas serão compensadas com teletrabalho também. Essa reorganização. E qual vai ser a prioridade do teletrabalho, que é a missão? Todos os servidores com mais de 60 anos, os servidores portadores de doença crônica, as gestantes, os servidores que tenham retornado de viagem nos 14 dias posterior ao retorno, todos eles vão passar a ter função através de teletrabalho. Obviamente que abre-se exceções aqui dessa redução, como a área de segurança, a própria área da saúde, né? A CONCAP e outras atividades que são atividades obrigatórias a ter a sua continuidade. Também nós estamos proibindo a realização de cursos, eventos, atividades com público nos números limitados ao que estavam previstos na lei, né? Hoje, nessa coletiva, nós desconvidamos todos para participar, apenas a imprensa e os técnicos e secretários estão aqui atuando para não se extrapolar o limite. Outra coisa é a questão das perícias. Nós não vamos realizar mais a perícia presencial, vai ser uma perícia documental, evitando que a pessoa possa participar. Está no artigo 18 aí. Recadastramento dos servidores inativos. Tínhamos uma previsão de quantos servidores, Caterine? Ativos? 3.000. Em torno de 3.000 que iriam vir fazer o cadastramento na prefeitura. Nós estamos suspendendo esse recadastramento, não sendo mais necessário. Todas as viagens oficiais internacionais e interestaduais estão suspensas dos servidores da prefeitura, né? Os casos excepcionais, apenas os chefes do Poder Executivo vão poder realizar. Por exemplo, uma reunião, 2 secretários de saúde com o ministro em Brasília. Eu tenho que ter condição de autorizar ele a participar dessa reunião. Os servidores que realizarem viagem particular para outra cidade, diferente do local de trabalho, tem que comunicar ao secretário da pasta ao qual está vinculado. Nós vamos ter o controle de deslocamento e de mobilidade desses servidores. Também estamos orientando sobre a questão do Alô Saúde, também estamos orientando os prestadores de serviço, a exigência de todo prestador de serviço fiscal de higienização, atividade, todos aqueles que tenham contato com a prefeitura de poder realizar. Ficam suspensos todos os serviços de atendimento coletivo, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, plenárias, reunião de conselhos municipais, grupo de convivência de idosos, oficinas, reunião ampliadas e passeios da Secretaria Municipal de Assistência Social. A secretária Maria Cláudia, que está aqui, deixa claro que nós vamos permanecer apenas aquilo que é essencial. O que não é essencial está suspenso.
esses grupos da assistência social, especialmente idosos, que são os mais vulneráveis. Nós temos em torno de 130 grupos, estão suspensas todas as reuniões de grupos de idosos. Atendimento do nosso centro de referência assistência social estão suspensos a atividade. Né? Tudo aquilo que possa gerar novos contatos se realiza a suspensão, né, nesse momento. Os nossos abrigos, instituições de longa permanência municipal, da prefeitura e de parceria com a prefeitura, ficam suspensas todas as visitas de público. Acho que muitos acompanharam o que aconteceu em Seattle aqui nos últimos dias, onde o jovem contaminado, assintomático, não sabia que era portador do vírus, fez uma visita num dos asilos de Seattle. Dos 20 idosos, 14 morreram pela contaminação que ele transmitiu. É muito agravante a questão das visitas nos locais de idosos, por isso a suspensão, especialmente quando apresenta as características de diagnóstico do coronavírus. Ficam suspensas todas as férias e licença-prêmios de todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Saúde. Isso aí já é o lógico, a gente está reforçando o quadro. Eu tenho que aqui agradecer o empenho do servidor público municipal da saúde, de todos, que não estão tendo limite de horário, estão se dedicando, estão virando a madrugada para estudar, para aprender, eles não estão se negando a fazer um tipo de atendimento. E eu não tenho dúvida que enquanto tiver um contaminado, um suspeito, vai ter um servidor público municipal atuando na defesa da saúde desse cidadão. Então, quero aqui registrar o agradecimento a todos os servidores públicos municipais da saúde e os servidores da prefeitura de maneira geral, que vêm sendo muito colaborativos em todo esse trabalho. A Secretaria da Administração fica responsável da divulgação interna. Nós iniciamos uma campanha educativa de comunicação, onde toda a estrutura vai poder, em grande massa, levar à frente. Mais uma vez, essas medidas podem ser avaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Nós tivemos algumas características, não sei, Ana Vidor, se confirmou o caso de transmissão comunitária no Estado. Estamos aguardando a manifestação oficial. Mas é provável, a gente já esperava que chegasse a fase de transmissão comunitária. Nós temos aí ontem tínhamos em torno de 50 pessoas sob investigação em Florianópolis, né? Uma delas confirmou que foi aquele caso que veio da Alemanha até Florianópolis. E a gente percebe cada vez mais que esse vírus invisível, porque quando a pessoa é contaminada, pode demorar até 14 dias para ter algum sintoma, especialmente os jovens que são mais resistentes. Muitas vezes os sintomas nem aparecem, ele está contaminado. Só que ele é um potencial transmissor da doença. Por isso que as nossas aulas, desde o ensino superior até o ensino fundamental, todas ficam suspensas. Né? A partir de amanhã, todos os efeitos de suspensão têm validade, porque mesmo nós publicando hoje, nós não tínhamos aplicabilidade e condição de comunicação a fazer no dia de hoje. A partir de amanhã, a Prefeitura já adota novo horário de funcionamento, todas as escolas estão suspensas, vai ser definido pelo secretário, provavelmente, o recesso dos servidores que atuam em sala de aula, nesses 14 dias, e vamos estar avaliando uma eventual necessidade de prorrogação. Também informo, não está aqui no edital, que nós estamos identificando o CNAE, que é o Cadastro Tributário das Atividades que atuam com eventos no município. A Prefeitura vai postergar por 90 dias o pagamento de imposto sobre serviço dessas empresas, que nesse momento já estão passando um baque econômico. Como nós não temos poder de isenção, mas poder de crédito, nós podemos prorrogar por 90 dias o pagamento, que tem origem, obviamente, no mês de fevereiro, onde ainda se tinha um volume de eventos, que traz uma carga tributária grande, então a gente evita de receber essa carga tributária agora, dando fôlego para eles se manterem. E com o setor empresarial, nós já estamos trabalhando, após vencermos essa batalha, e vamos vencer, uma grande promoção da cidade de Florianópolis,
retomando eventos, retomando as atividades e demonstrando que Florianópolis se uniu nesse momento, junto com todos os catarinenses, brasileiros e todos os países, para combater e evitar essa curva exponencial. Nós não vamos deixar chegar ao que chegou a Itália, de escolher quem vai morrer. Se o respirador vai para esse paciente ou para aquele, porque nós não temos mais. É isso que está acontecendo lá. Nós não queremos chegar. Nós sabemos que temos um número de leitos que, se a pandemia avançar em Florianópolis, podemos não ter leitos suficientes. Não temos. Né? Não temos leitos suficientes. Vai ter, provavelmente, a suspensão de cirurgias eletivas, que garantem a reserva de vaga dos leitos de UTI. E a gente está em consonância com o governo do Estado permanentemente, com as prefeituras da nossa região e também com a Federação Catarinense do Município e com a Frente Nacional dos Prefeitos, para que possamos compartilhar opiniões, decisões, para que a decisão não seja diferenciada, já que estamos muito próximos entre as cidades. Então, queremos avançar nesse sentido. Como vocês viram, de sexta-feira para cá, nós já tivemos um avanço considerável. Nós não vamos ter nenhuma medida nesse momento que não seja mais restritiva. Nós não vamos diminuir restrições. E eu quero agradecer aqui a compreensão de todos que foram afetados. Praticamente toda a sociedade foi afetada do ponto de vista econômico, do ponto de vista de circulação, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de convivência, do ponto de vista de lazer, do ponto de vista de turismo. Mas todos estão compreendendo que, nesse momento, e eu volto a frisar, o combate ao coronavírus não tem ideologia, não tem partido político. Nós temos que estar aliados àqueles que estabelecem a regra máxima, que é o Ministério da Saúde, na hierarquia do Sistema Único de Saúde, do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde e das secretarias municipais. E nós vamos continuar trabalhando uma comunicação exaustiva. Percebemos que quanto mais informação a população tem, mais tranquilidade tem. Hoje nós discutimos com a Associação Catarinense de Supermercadistas a situação do abastecimento. Não existe motivo para correr e comprar, porque não tem previsão de falta de medicamentos. Não adianta comprar todo o papel higiênico, toda a alimentação, né? Porque se todos agirem, daí sim vai faltar. E nós temos uma estrutura montada, a CATS tem de abastecimento. Já estão revendo seus estoques, produção, estamos buscando facilitar a distribuição, até porque o trânsito vai diminuir, então nós queremos que os caminhões tenham mais facilidade de abastecer os supermercados em Florianópolis. Então, tudo vem sendo trabalho para não se ter o pânico em que pesa a preocupação que existe e é necessária de todos nós. Né? A gente está aqui orando a Deus para que possa nos abençoar, mas tomando todas as medidas que Ele quer que a gente tome e que a gente deva tomar. As nossas medidas, todas serão tomadas com base em dados técnicos. Não existe um único artigo desse decreto que não se justifique com estudo técnico, embasamento técnico dos nossos médicos e profissionais da saúde. E eles são testemunha que eu, como prefeito, não estou deixando de atender nenhuma recomendação do setor de saúde que possa salvar vidas ou diminuir o número de contaminados. Eu sei que é um transtorno na vida das pessoas. Eu, como prefeito, tenho que dar o exemplo. Eu deixei de ir a 14 eventos no final de semana, mesmo não sendo obrigatório o cancelamento, mas dar o exemplo é fundamental. E a gente vai continuar nessa nossa batalha conjunta. Quero aproveitar aqui a presença dos vereadores Herado Manuel Gonçalves, Maria da Graça Dutra, o vereador Fabrício Correia, a vereadora Carla Aires, tem mais algum parlamentar aqui? Porque a Câmara Municipal se uniu, todos os partidos políticos, para apoiar e estar ao lado das ações que a Prefeitura vem tomando. Mais do que isso, fizeram devolução de recursos não prevista, ajudando na capacidade da Prefeitura de poder atender essa demanda. Nós sabemos que a arrecadação da Prefeitura vai cair vertiginosamente, especialmente no imposto sobre serviço nesse mês. Né? Mesmo assim, estamos remanejando recursos e suprindo a saúde com todos os recursos necessários para ocorrer. Também informo a vocês de maneira detalhada
que no final de março inicia a campanha de vacinação. Seria um contrassenso estimular não ir se o idoso especialmente tem que ir até lá. Já foram autorizados recursos para contratar toda a estrutura necessária para um local já definido no centro de Florianópolis, para termos uma clínica exclusiva de vacinação, para que os nossos idosos não vão até a unidade de saúde, e sim exclusivamente lá para se vacinar. Estou falando dos idosos, mas todas as pessoas que buscam. Nosso papel é evitar que as pessoas possam estar lá. Se o Alô Saúde, que hoje teve, obviamente, esse congestionamento que o Brasil inteiro ligou, né? Hoje nós vamos ter uma reprodução nacional de um exemplo que o governo federal vem buscando, fazer um modelo como o de Florianópolis, está tentando fazer em 10 dias. Felizmente, nós tivemos uma preparação de 3 anos para chegar até aqui. E talvez não seja à toa que ele veio na hora mais oportuna. Para vocês terem uma ideia, se em torno de 1.800 pessoas ligaram para tirar dúvida do coronavírus, podiam ser 1.800 pessoas indo na unidade de saúde ou transmitir ou receber o vírus sendo contaminado. Por isso eu vou passar aqui para o secretário fazer mais algumas conclusões, né? Quero agradecer a dedicação do vice-prefeito, mesmo ele tendo uma série de limitações por ser transplantado, né? Ele continua ajudando nas tarefas, João Batista, que precisa ser feito. Então, passo ao secretário municipal de saúde, doutor Paraná. Prefeito, eu queria só colocar à disposição, acho que o prefeito já falou tudo. Queria agradecer a equipe toda que está aqui, a equipe da saúde, que trabalhou no final de semana e tudo, para que a gente possa dizer, nós sabemos daquilo que a gente está fazendo, do efeito que isso tem na cidade. E a gente não está fazendo isso contente, não. A gente sabe do que é que está acontecendo, a gente sabe que está preocupado com aquele indivíduo que vai falir seu negócio, a gente sabe que os danos comerciais vão vir. Não há nenhum país que não tenha acontecido isso. O que está fazendo foi o seguinte, a gente toma medidas baseadas em princípios científicos que a gente estudou e que no final a gente entende que isso é o melhor para a nossa sociedade. Então, só pedir essa compreensão. Nós estamos dispostos a responder por tudo, sobre aquilo que a gente puder tirar dúvidas, e algumas coisas a gente também não tem respostas. E a gente vai continuar estudando, se preparando cada dia, e cada dia que a gente souber alguma coisa melhor para a cidade, a gente vai trazer para o prefeito poder passar. Nossa equipe que está aqui trabalhando, apresentando, o Felipe Pereira é o nosso gerente infectologista, é o nosso gerente de ações integrativas, que pega toda a questão de todos os demais profissionais de saúde, paramédicos, enfermeiros, programas especiais, programa de idoso, saúde da criança, tudo ele que cuida. O Matheus também é médico da família, ele é o responsável pela nossa gerência de tecnologia e informação, ele tem esse jeito assim mais de nerd, de entender bem essas questões informatizadas. Ele traduz o conhecimento técnico e o conhecimento digital para aplicação em saúde. A Denise, que está ali, é a nossa gerente de inteligência em saúde, né? Uma das 4 diretorias nossas que nós temos de inteligência em saúde. Trabalha toda a questão do planejamento, organização de processos também. Essa questão toda, onde está ligado também a saúde, o Matheus trabalha com ela. O Tiago, que é o 4º, é o diretor da atenção à saúde. Todas as equipes de atenção primária, secundária e terciária estão com ele que coordena as equipes todas. E a Ana Vidora é a nossa gerente do nosso gerente de vigilância em saúde, que é a vigilância sanitária responsável por isso, mas está faltando aqui a Pri. Cadê a Pri? Ah, a Pri está lá. A Pri é a nossa diretora que responde pela vigilância sanitária. Então, esse é o grupo. Está faltando aqui algumas pessoas, mas não é só esse grupo não, é um grupo maior. Nós levamos esse final de semana para chegar para o prefeito para propor isso, porque eu sempre questionava, né? Vocês têm certeza disso? Quais são os trabalhos? Onde é que estão os dados? E aí eles têm que me convencer para eu poder convencer o prefeito. Então, eu falei assim, mas como é que nós dissemos na semana passada que não é para fechar as escolas, agora como é que eu vou chamar lá que é para fechar as escolas? Eu falei assim, nós estudamos e vimos que precisa fechar as escolas. E fomos ver os trabalhos, e os trabalhos nos alertaram que essa era a decisão a ser tomada. Então, a gente não fica com vergonha de dizer lá atrás qual era a questão toda. Porque eu fecho agora, não fecha mais. Porque nós tivemos a discussão,
as crianças têm que ficar na escola porque elas vão ser vetores para contaminar os avós que vão ter que ficar com elas. Nós nos batemos o seguinte, mas nós não temos transmissão comunitária, então as nossas crianças ainda não estão infectadas. Então elas agora, se é a hora de levar elas para casa, é agora. Evitar que elas contaminem e elas poderem ficar em casa. Nos debatemos, novos trabalhos, e aí viemos aqui com o coração aberto a dizer, é a hora de fazer, é agora. Então é isso, prefeito, e a gente está aqui para tirar dúvidas, todos eles tirarmos dúvidas. Vou passar rapidamente para o secretário municipal de Educação, que vai poder explicar como é que vão acontecer as atividades na educação do município. Eu quero primeiro cumprimentar o prefeito pela decisão corajosa, que não é fácil, e os meus parabéns, doutor Paraná, à sua equipe, que desde quinta-feira a gente vem conversando e a equipe é extremamente qualificada e tomou as decisões baseadas nos protocolos do Ministério da Saúde, protocolos internacionais, e passou o final de semana inteiro estudando as evidências internacionais do Covid-19, do coronavírus. Quero registrar aqui meus parabéns a vocês. Tenho certeza que a sociedade de Florianópolis tem muito orgulho de vocês. Falo isso porque não foi uma decisão simples. Parar o atendimento da educação fundamental no município de Florianópolis, da educação infantil, falando agora aos nossos 120 diretores da Prefeitura Municipal, nossas creches, nossas escolas. Não tenho dúvida que essa é uma decisão muito dura, é uma decisão que pode causar transtorno a um ou outro momento enquanto pais, avós, mas foi a melhor decisão para nós salvarmos vidas, decisão corajosa. Nós vamos, nos próximos dias, hoje, amanhã também falar com os nossos diretores, e isso tudo é em decorrência desse momento diferente que a gente vive. Então é isso, prefeito, e essa é uma decisão que, repito, pode ser muito drástica, mas eu vou dizer, prefeito, o que eu disse aos nossos diretores. Tomara que no futuro, o prefeito Jean, secretário Paraná e toda a equipe da secretaria seja colocado da seguinte forma: foi uma decisão de muita precaução. As coisas que aconteceram, se vão acontecer em Florianópolis, foi muito diferente do que aconteceu no resto do mundo. E seremos, nesse momento, ficarei eternamente grato a vocês. Obrigado, prefeito. Bom, continua. Vou abrir para a imprensa, né, Bruno? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou atender os TVs, que eu sei que eles têm horário. Eu fiquei com uma dúvida, só com relação se refez algumas medidas com relação à sexta-feira e hoje. Aquele número de 100, 250 pessoas, ele termina? Não existe mais? Eu vou esclarecer. Ele continua aquele número, o decreto ele continua no seu texto completo. A gente não está criando um novo decreto, continua aquele, só foi incluído alguns artigos. Por exemplo, os teatros, museus, cinemas, eles seguiam aquela regra de 100 pessoas em locais fechados com distância de 2 metros entre elas. Agora não, eles saíram daquela regra e eles não podem mais abrir, a partir de amanhã. Os demais continuam aquela regra, né? Se nós tivermos aí uma reunião de 50 pessoas num ambiente que dê distância mínima, hoje a gente está recomendando não fazer, máximo. Vou dar um exemplo da programação do aniversário de Florianópolis. Nós temos uma série de eventos. Nós tínhamos a inauguração da Praça da Tapera, a inauguração do Centro de Atendimento à Saúde Animal, que é o Novo de Bé, a sessão solene da Câmara Municipal, a inauguração do Museu da Casa de Câmara e Cadeia, né? A inauguração do Centro Cultural do Continente. Todos esses eventos estão cancelados. No caso dos museus que não vão poder funcionar, a gente não vai nem inaugurar agora. Os demais, a gente vai fazer um vídeo e comunicar à sociedade. A sessão solene foi cancelada. Todos os eventos públicos, governamentais, nós estamos seguindo uma regra de, se possível, não fazer. Prefeito, em relação a shopping center, aeroporto, escolas estaduais... Surgiu uma dúvida em relação a shopping centers. Bom, a pergunta é boa. Primeiro, sobre a questão dos aeroportos. Nós não temos competência para definir regras aeroportuárias. Quem faz esse controle é a Anvisa, mas nós
reunimos com a Anvisa e solicitamos que eles possam exigir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz a utilização de qual é o nome técnico? Termômetro de temperatura, né? Pistola de temperatura, aquela, né? Para poder identificar em todos os passageiros quem tem alteração, para poder se fazer análise e um questionamento. Não apenas os aeroportos de Guarulhos e outros que estejam para cá, porque às vezes vem, mas chegando aqui a gente não tem o controle. Nós também estamos fazendo o controle da rodoviária estadual. Temos uma tendência pelas informações que a grande capacidade de transmissão pode ser via rodoviária. Então, para isso, a vigilância sanitária do município vai executar esse controle na rodoviária estadual, que é a terminal Rita Maria. Quanto ao transporte coletivo, nós passamos todas as regras de higienização. Está sendo dada uma orientação pela equipe da saúde às empresas do formato para realizar essa higienização. E nós estamos trabalhando num formato que diminua consideravelmente o número de pessoas em cada ônibus. As medidas da prefeitura, que diminuem o horário de pico, a eliminação das atividades escolares vai diminuir considerável. Já houve uma diminuição naturalmente dessas atividades e das pessoas se deslocando, mas nós entendemos que não podemos também, porque senão para a cidade inteira, né? Quanto a isso. Quanto a shopping center, nós temos uma série de exigências. Nós ainda não estamos trabalhando o fechamento do comércio individual. Os shoppings a céu aberto ou os shoppings fechados. Isso, eventualmente, pode entrar numa nova fase, se for o caso. Prefeito, quem não cumprir com o decreto municipal, por exemplo, em museu, teatro, cinema, escola particular? Nós não estabelecemos um auto de infração, porque o nosso objetivo principal é a orientação. Entretanto, se tem previsão, inclusive no Código Penal, você pode pegar o artigo para mim, quem não cumprir, estabelecer até pena de reclusão de 1 ano em descumprimento em caso de saúde pública. Mas nós temos uma outra alternativa, que é a suspensão do alvará. Tudo que a prefeitura faz. Se uma escola, por exemplo, resolver continuar dando aula, eu posso suspender o alvará e fecha a escola. A prefeitura tem esse poder de polícia, essa autoridade. Nós não imaginamos que vamos chegar nesse ponto, porque está tendo uma grande colaboração, as escolas, já estava tendo uma ausência das escolas particulares, a expectativa era, e realmente isso vai permitir dar mais tranquilidade a toda a sociedade. Então, o nosso papel vai ser um papel de orientação. Entretanto, no Código Penal, no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada a 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Volto a dizer, nós não queremos trabalhar com repressão, com auto de infração, nosso papel é de orientação. A vigilância sanitária está orientada nesse sentido. Agora é hora de darmos as mãos e não gerar punição a quem já está vivendo com dificuldade. Por isso tem que ter a conscientização. Entretanto, se houver uma insistência no descumprimento, só nos resta daí aplicar a legislação, multas e até poder entrar com uma ação criminal por não estar cumprindo as medidas determinadas no decreto. Queria falar sobre isso, prefeito. Essa é a nossa grande preocupação, que nós fomos atrás dessas questões, porque nós surpreendemos pelo menos 2 pessoas que estavam mantidas em casa em regime de quarentena, não obedecendo a determinação da legislação e frequentando espaços públicos. Nós estamos, vocês devem entender que todas essas pessoas que estão determinadas a ficar em casa, porque são casos suspeitos, a nossa vigilância telefona diariamente para a casa dele para falar com eles dentro da casa deles, e telefona em horários não previstos para ver se eles estão em casa. E nos surpreendemos com algumas pessoas querendo descumprir essa quarentena. O que a gente pede via toda a imprensa é orientar as pessoas que o egoísmo delas, só porque muitas vezes estão bem, colocarem as outras pessoas em risco, o mínimo que se espera é solidariedade. Mas se isso não for entendido, nós vamos em busca de questões de enquadramento criminal. Vocês viram o caso lá de Vitória, né, que a pessoa estava em quarentena, viajou. Quarentena não, já com Estava coronavírus. contaminado e viajou até São Paulo. De ônibus. Né, de ônibus. Uma pergunta. Pode falar, pode falar. Pode falar No Facebook, pode falar.
essa questão de limitação de pessoas, como ficam bares, restaurantes, baladas, supermercados como atacadistas, que juntam, né, que aglomeram um número enorme de pessoas, e, pelo que eu escutei, não foi citado aqui esses estabelecimentos. Nós estamos tendo bom senso, né? A questão dos fornecimentos de alimentos, nós ainda não estamos trabalhando restrição. Isso é uma necessidade para combater um período de epidemia, como vem acontecendo nas farmácias, supermercados, até na Itália continuam abertos e funcionando, né? Agora, todos os outros que você falou seguem a regra do artigo 2º do decreto. Ou seja, tem que ter limitação de até 100 pessoas em locais fechados, os eventos de aglomeração 250 pessoas em locais abertos, respeitando distância mínima. O decreto, inclusive, define a distância mínima entre mesas de 1,5 metro para os restaurantes. Então, se tiver, todos eles vão ter que ter limitações. Alguns casos nós já estamos migrando para o fechamento. A Prefeitura de Nova York hoje fechou tudo. Todos os bares, todos os restaurantes de Nova York fechou tudo. Porque chegou a um ponto que se tornou obrigatório. No nosso caso, nós entendemos que ainda pode existir funcionamento desse serviço, mas não com aglomeração de pessoas para sua utilização. Queria aproveitar, o vice-prefeito lembra aqui, a questão da relação com o consumidor. E quero dar um recado a todos os fornecedores, especialmente de equipamentos de proteção individual, que estão trabalhando no comércio. O nosso decreto prevê o fechamento do estabelecimento se for comprovada a elevação injustificada, né? Nós identificamos já a farmácia trabalhando R$20 de manhã um produto, R$60 à tarde. Nós vamos ter que fechar o estabelecimento. Logo, não tem notificação, o processo é o fechamento imediato. Entendeu? Nós não podemos aceitar nesse momento ter oportunistas explorando no momento de calamidade que a gente vive com a sociedade. Só mais uma pergunta sobre o transporte público. Eu ouvi que a ações para diminuir o número de pessoas transitando nos ônibus, mas existe alguma ideia, alguma precaução de repente estar limitando o número de pessoas dentro do veículo, dentro do transporte coletivo? Todas as pessoas dentro do transporte. Nós não vamos limitar, o que nós vamos fazer é ampliar a frota. A Secretaria de Mobilidade vem estudando, porque modificou muito o transporte coletivo, hoje já modificou, amanhã vai modificar ainda mais. Com base nisso, ele está linhas e se estabelecendo um prazo para ter um número menor de pessoas nas linhas. Então, ele vem fazendo isso. Paraná lembra também que não foi comentada a recomendação do distanciamento de 7 dias para viajantes internacionais. Todos os viajantes internacionais, nós vamos ter distanciamento de 7 dias, né, para evitar qualquer tipo de contágio até que se comprove que não se manifestou, né, a doença. A orientação que a gente está tendo é da higienização, né? Isso tem patamares de ter orientação, nós vamos trabalhar na comunicação direcionada. A própria empresa de ônibus se reuniu com a nossa equipe de vigilância sanitária para pegar a metodologia mais correta da aplicação, quando se tem que usar, locais mais apropriados, o que fazer, né? Então, hoje é um pouco assim, né? É assim, a caneta que tu usa para passar por outro tem que higienizar. Então, é ter sempre o seu equipamento de utilização, né? Evitar passar por outro. Então, essa é a norma que a gente vem estabelecendo para todos. Prefeito, o senhor falou sobre uma recomendação, um pedido às empresas que aceitem uma declaração da vigilância em vez da necessidade do atestado. Como é que a pessoa que está resfriada ou com algum sintoma, ela deve proceder sem a necessidade de ir ao posto ou ir procurar o médico, com relação a essa declaração da vigilância? Bom, nós instituímos o Alô Saúde, ela pode ligar no Alô Saúde, ela vai apresentar os sintomas. Dependendo do sintoma, a pessoa pode dizer, fique em casa ou não saia de casa. A vigilância sanitária está indo imediatamente aí fazer análise. Daí, a partir dali, faz. Essa declaração nós queremos fornecer por via digital, facilitar a participação da pessoa. Então, eu não quero essa pessoa deslocando até a unidade de saúde para pegar o atestado com o médico. Como as receitas da saúde, que tem um prazo de validade, a Secretaria da Saúde já prorrogou até o prazo de efeito do decreto, né? Um ano. Por um ano.
prorrogou por 1 ano as receitas, porque tem que ir lá trocar a receita, que venceu. Então, não quer. Então, a gente está minimizando o número de pessoas nas unidades de saúde. Prefeito, só para... a gente está transmitindo ao vivo e alguns telespectadores mandaram algumas dúvidas em relação às escolas estaduais, se também essa medida está incluída, em relação às escolas particulares, se as direções têm alguma norma ou alguma orientação em relação aos servidores, aos professores que também não podem ir ou podem ir, e em relação à reposição de aulas, né, como vai ser sem prejuízo, mas é cada escola, foram dúvidas que surgiram. Então, primeiro, o decreto tem efeito sobre todas as escolas municipais, estaduais e federais públicas e todas as escolas privadas, né? Nós damos alvará de funcionamento para todas. E não tem lógica tratar num encaminhamento ou outro. Agora, eu liguei para o secretário estadual de saúde, às 2 da tarde, da educação, desculpa, informando que iríamos tomar essas medidas em Florianópolis de maneira antecipada. Nós não estamos trabalhando em conjunto, mas a gente sabe que a lógica é a suspensão por completo para que se tenha efetivamente um resultado. O segundo questionamento é... Em relação aos servidores de escolas particulares, Daí a administração de cada unidade privada. O que nós determinamos é a suspensão das aulas, Agora, se cada unidade vai antecipar férias, dar o recesso, daí é uma questão de administração interna do estabelecimento privado. Tem uma pergunta. Então vamos para a última para poder atender a TV, pode ser? Senão eu sei que o pessoal tem horário ali. Agora a gente, nós estamos aí no mês de março, então provavelmente o inverno está nos alcançando, né? E com ele vem as influenzas e tem o coronavírus. A gente sabe que o coronavírus não é uma influenza, mas ele tem sintomas semelhantes a uma gripe. O que o senhor diria para a população de forma em geral? Uma diferença que ela pudesse identificar. Eu estou gripado ou eu estou com coronavírus? Vai lá, professor. Eu acho que esse é um ponto que a epidemia de coronavírus vai mudar a forma como a gente vai olhar para essas coisas. Né? Mudou. Acho que não tem como mais a gente não imaginar hoje que a etiqueta da gripe não deve ser aplicada. Uma pessoa com resfriado não deve usar uma máscara para ir fazer suas atividades. Isso certamente tem que ser incorporado e vai ser incorporado em alguma medida pela sociedade brasileira e do mundo, talvez, esse olhar. Além disso, essas medidas de etiqueta, de cuidado com comunitários, não só do ponto de vista individualmente, servem para outras transmissões de vírus respiratórios ou outras bactérias respiratórias. A gente está numa epidemia de sarampo, a gente sabe disso, e essa ação não muda. Né? Todas essas ações de cuidado, de higienização, de presença, de participação, de utilização de máscaras dentro de ambientes, quando necessário, dos sintomáticos, ou mesmo a vacinação para elas devem ser feitas. A gente vai vir bem caminhando para o inverno, sem dúvida nenhuma, aparentemente é possível que, do ponto de vista técnico, o coronavírus ocupe esse espaço como vírus principal de transmissão, mas haverá certos casos que serão por influenças ou outros vírus sensiciais respiratórios, outros vírus respiratórios correntes. Então é preciso estar atento para isso, é preciso também vacinar-se para as populações que têm indicação de uso da vacinação para a influenza, justamente porque isso vai permitir que fique mais claro esse quadro, se de fato a pessoa apresentar um quadro respiratório semelhante ao corona. No momento, como colocado, estamos em transmissão não comunitária, né? Então isso é um ponto que terá que ser visto e avaliado. Nesse instante, né, não dá para a gente fazer um planejamento exatamente de como que se dará isso, mas uma pessoa atualmente tem critério para fechamento para a corona se ela tem contato, se ela tem, na verdade, essa viagem relatada na sua história, se ele foi um viajante internacional ou contato com um caso notificado, suspeito ou confirmado disso, apresentando sintomas. Não vai ter uma questão técnica específica que vai colocar essa pessoa entre um quadro respiratório ou não. Será a sua história epidemiológica e, eventualmente, a testagem se indicada no momento oportuno para avaliar se ela vai estar sobre um quadro de uma influenza, do outro vírus respiratório, do coronavírus ou qualquer outra síndrome respiratória que possa ser. Inclusive outras de maior gravidade, se a gente for pensar do ponto de vista individual, como o sarampo. Deixa eu... Se você afirmar, então, que os sintomas são exatamente os mesmos da influenza. Eu queria até, pegando isso, muitas vezes questionam para nós, eu fui no posto de saúde, estava gripado e me fizeram o teste em mim.
Novamente, os testes são feitos para aqueles indivíduos com suspeição. Não é porque eu estou gripado, vou no centro de saúde, vou em lugar qualquer e vou fazer teste. Os testes são feitos para pessoas que, de alguma maneira, tiveram algum contato com indivíduos vindos de áreas onde o vírus está circulando. A partir do momento que esse indivíduo não teve um contato desse tipo e está resfriado, nós estamos tratando essa hipótese como uma infecção por bactérias influenza comum. O que é que vai determinar a mudança do diagnóstico nós como médicos? A gente tem já um conhecimento e estuda que a evolução desse paciente tem algumas características clínicas que nos permitem fazer um diagnóstico diferencial. E esse tipo de situação é que foi passado, inclusive, para o Saúde para o algoritmo, que mais ou menos a partir das perguntas que são feitas, dos sintomas apresentados, tanto para aquele indivíduo que ele fala a primeira vez, como depois para o acompanhamento daquele indivíduo em casa, nos permitem suspeitar se é um caso positivo que precisa ir para o centro de saúde, se é um caso que precisa ir direto para a emergência, ou se é um caso que precisa ser chamado SAMU, porque a gente tem características clínicas de abordagem desse tipo de situação. Com o passar do tempo, se começar a haver transmissão comunitária, isso tudo vai ficar mais difícil. Mas também acontece o seguinte, a China hoje não precisa mais fazer diagnóstico para testar o vírus. Se o vírus está circulando, o que demanda o cuidado é a evolução clínica desse paciente. E nós vamos fazer os testes e identificar isso nas situações clínicas que a gente tiver dificuldade diagnóstica. Então, foi muito importante essa pergunta, porque muita gente está se queixando. Eu estou com alguém em casa, fui no médico e não fizeram teste em mim. Atualmente não precisamos fazer teste em ninguém, a não ser que eu tenha tido contato com alguém que veio de fora, porque nós não temos vírus circulando dentro da cidade. Pessoal, vamos atender o pessoal da TV? Né? Queria agradecer a presença de todos, agradecer aqueles que nos acompanharam pela transmissão na página da Prefeitura no Facebook e agradecer a imprensa pela cobertura que vem dando. Uma boa tarde a todos. Então, nós acabamos de transmitir ao vivo a cobertura, a coletiva de imprensa aqui da Prefeitura de Florianópolis, suspendendo as aulas pelos próximos 14 dias, tanto de escolas... Olha só, a gente transmitiu aí ao vivo para você de casa a coletiva de imprensa com o prefeito Jean Loureiro, secretário de saúde do município aqui de Florianópolis. E, é claro, todas as informações a respeito desse plano de contingência sobre o coronavírus aqui na capital, né? Falando aí das escolas, que também aulas suspensas a partir de amanhã, já terça-feira. Então, todas essas informações que foram repassadas aí pelo prefeito, pelo secretário de saúde e toda a equipe aí da saúde que está empenhada em fazer essa barreira para que o vírus não se dissipe ou que ele seja feito o mais devagar possível aqui na região. Você acompanhou agora, junto com a gente aí pelas redes sociais do SCC-SBT.